Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui eu, professor Jefferson, hoje de novo interpretando para Libras a Francis, mais uma aula de ciências, SAIS parte 1 na aula anterior, na aula de hoje SAIS parte 2. Vamos seguindo em frente, seguindo o ritmo. Então tá lá, olha essa imagem que eu já trouxe para vocês aqui de cara. Um estetoscópio, que ele, como médico ou enfermeira, o profissional de saúde vai colocar lá nas orelhas para escutar algum ruído no corpo da pessoa, e um esfigmomanômetro, que é aquele aferidor de pressão, aquele reloginho que vai indicando lá qual a pressão dentro daquela bolsa. E aqui um objeto feito aqui com lã, representando um coraçãozinho. O que eu quero dizer com isso? Que os sais têm uma ligação muito profunda com a pressão arterial dos seres, tá bom? Dois seres, não é nem do ser humano, dois seres. Tá bom? Estamos falando de ciências, né? Não vamos nos limitar ao estudo do ser humano. Algo muito mais amplo. Presta atenção nessa reportagem. Direto do site do Ministério da Saúde. Não é muito recente, é de 2015, mas acompanhem comigo. Consumo excessivo de sal está associado à hipertensão. As doenças crônicas não transmissíveis são um grande desafio para os sistemas de saúde em todo o mundo. Há cerca de 4 décadas, problemas como hipertensão, diabetes e doenças respiratórias crônicas estavam restritos praticamente aos países desenvolvidos. Nas últimas décadas, entretanto, o problema alastrou-se globalmente, afetando de modo mais intenso os países em desenvolvimento, que hoje contêm o maior contingente da população mundial. O consumo excessivo do sal está relacionado ao aumento no risco de doenças crônicas, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças renais, entre outras. Segundo a pesquisa de orçamentos familiares do POF-IBGE de 2008, o consumo de sódio do brasileiro excede em mais de 2 vezes o limite máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 5 gramas por dia. A média nacional é de 12 gramas. Uau, pessoas! Nós estamos consumindo quase 150% acima do recomendado. Vocês já pensaram nisso? Deixa eu dar uma proporção para vocês. Sabe aquele sachêzinho de sal que alguns restaurantes disponibilizam para temperar a comida? Pois é, eles têm 1 grama de sal. O ideal é que no seu dia, em tudo que você consome, no sal que tem em todos os alimentos, em todas as bebidas, você vai ingerir o equivalente a 5 pacotinhos daquele. E é o recomendado. Pode ser que um dia você vai ingerir menos, outro dia um pouquinho mais e as coisas se compensam. Perfeito, não tem algum problema. Porém, nós estamos ingerindo 12 daqueles na média do país. Nossa, professor, mas eu tempero tão pouco a minha salada, professor. Eu ponho tão pouquinho sal quando eu cozinho. Pois é, mas você já parou para pensar no sal que já está presente no alimento que você consome? Por exemplo, um pão caseiro, que é algo maravilhoso, é fenomenal. O pão caseiro é algo muito delicioso. Quentinho, saindo do forno, então, Jesus, até fome, no meio da aula. Gente, não vai sal na receita? Você contabilizou esse sal no seu consumo diário? Tá bom, agora deixa eu te lembrar o seguinte. Sabe o pão industrializado em panificadoras ou em mercados? Pois é, ele vai 7 vezes mais sal do que o pão caseiro. Você contabilizou isso? Então pensa você fazendo um cachorro quente. Pegou vina, para quem não é da região de Curitiba aqui, salsicha, perfeito? Você pegou o sal que você pôs no próprio tempero do molho, você pegou o pão industrializado, batata palha com sal, interessante. Parou para contabilizar que só nessa refeição aí, provavelmente você já extrapolou essas 5 gramas de sal? Por quê? Porque vamos supor que você vai ingerir 2 pães. Quanto sal existe na vina para conservar aquele alimento? O sal é um ótimo conservante. Quanto sal você está ingerindo? Só nessa refeição. Comer cachorro quente. Você fez isso o dia inteiro como refeição? Não, provavelmente você se alimentou de outras coisas. Vamos supor que você tenha tomado café e leite. Perfeito. O café naturalmente tem uma pequena taxa de sódio, natural dele. O leite também tem a dele. Você contabilizou na sua conta dos 5 gramas diários? Então é disso que eu estou falando. A própria água mineral, por ser uma água mineral, tem minerais dissolvidos, dentre eles o cloreto de sódio. Você contabilizou isso na água que você consumiu durante o seu dia?
Então, gente, é aí que está. Não é que o brasileiro ele salga muito a própria comida. Até uma certa vez, em 2015 mesmo ano da reportagem, eu estava viajando pelo Rio Grande do Sul e eu cheguei numa cidade onde havia sido proibido nos restaurantes, lanchonetes, que houvesse saleiro sobre as mesas. E o texto da lei ele era bem específico, tipo, saleiro sobre a mesa. Resultado, os saleiros estavam pendurados na lanchonete por fios assim, porque daí cumpria a lei de não estar sobre a mesa. Mas o problema não é o lugar que está o saleiro, é como as pessoas fazem o uso desse sal. É claro que você não consegue ir lá e comprar uma vina e tirar o sal dela. Porém, você pode escolher a quantidade de sal que você vai adicionar nos pratos. Você não vai tirar o sal do pão industrializado que você comprou, mas você pode escolher quanto sal você vai pôr no seu molho de cachorro-quente, no seu arroz, no seu feijão. Entenderam? É ali que você vai conseguir regular muito melhor. E é bem interessante, porque o sabor salgado do sal, misturado com o azedo do vinagre, é algo fenomenal na salada. Mas você já experimentou o sabor da própria salada? Já experimentou como uma cenoura é saborosa? A cenoura, só a cenoura. Faça esse teste. Sua saúde vai agradecer. Quer ver só aonde que ela vai agradecer? Aqui, ó. Hipertensão arterial. A pressão dentro das artérias, ela vai ficar maior do que é o saudável para o seu corpo, se você exagerar na ingestão de sal. Outra coisa, doenças cardiovasculares, do coração e da circulação. Geralmente as pessoas que têm problema de depósito de colesterol nos vasos sanguíneos, é porque a parede dos vasos sanguíneos está irritada pelo excesso de cristalização de sais no sangue. Isso acontece muito. Nossa, está com problema de colesterol. Não, também é sal. O colesterol só é um resultado inflamatório do excesso de sal. Nessa situação, existem outras situações também, tá? Doenças renais. Quem que é o responsável por jogar fora esse excesso de sal que você ingere? Os rins. Ele precisa dissolver esse sal. Vocês viram, o sal é uma substância iônica. Ele é dissolúvel em água. O nosso corpo dissolve em água para eliminar. Só que quando você tem uma alta ingestão de sal, você não pode demandar todo o estoque de água do corpo para jogar sal fora. O que vai acontecer é que você vai começar a acumular sal. Aonde? Na circulação? Não. Primeiro nos seus rins. Formando as cristalizações, os cálculos renais, né? Chamadas pedras no rim. Tudo isso por causa de uma alimentação desregrada, desequilibrada. Entre outras mais. Então, geralmente as pessoas vão ter problemas de dor de cabeça frequente, tá ligado à pressão alta, sangramentos comuns. Gente, é uma série de problemas. E o nosso paladar se adapta, ninguém nasce adorando o gosto do sal. Tenta dar uma substância salgada para um neném para ver se ele vai achar maravilhoso como ele acha o leite materno. Não vai. Então, o nosso paladar precisa ser moldado. E quando vocês pensarem nisso, vocês precisam dar o tempo do seu corpo se acostumar. E esse tempo varia em torno de 3 meses para você se acostumar com esse novo paladar. Com menos sal, percebendo mais o sabor dos alimentos. Tudo bem? Faça esse teste, pelo bem de vocês. Seguindo. Objetivos nossos de hoje, falar sobre sais, dentre eles, o da imagem. Ali naquela imagem bem bonita, uma mina, que é algo já desativado, de sal rosa. Sim, tem alguns sais que têm várias colorações, naquele caso ali, ele tem muito flúor e muito iodo na constituição, e acaba dando essa coloração rosa. São lugares onde muitos anos atrás era mar, esse mar secou, aí ali surgiram erupções vulcânicas que foram recobrindo esse sal, a pressão dessa lava que virou rocha, virou solo, né? Espremendo esse sal, transformou o que era um sal em pó numa rocha de sal, porque expulsou tudo que não era sal do meio das moléculas. E aí virou um cristal, uma rocha de sal. E é bem engraçado, porque existe no mercado algo chamado sal rosa do Himalaia, que se você ler a embalagem está escrito produzido na África do Sul. E para quem sabe, a África do Sul fica bem ao sul do continente africano, e o Himalaia está no sul do continente asiático. Opa, tem um erro de continente aí? Não. Simplesmente é uma marca, sal rosa do Himalaia. Ninguém disse para você que o sal veio do Himalaia. É o nome da marca. E lá está escrito que ele vem da África do Sul, onde geralmente é um sal rosado, não é o sal rosa especificamente, que recebe uma adição de alguns corantes. Fica super bonitinho, o sabor dele é um pouco diferente, por causa da riqueza do iodo, magnésio que tem lá. E essas minas de sal antigas do Himalaia são patrimônios históricos, não podem ser visitados. E algo bem interessante que me passou a cabeça foi o seguinte esses dias. Se eles vão lá, retiram o sal das minas e colocam no potezinho e mandam para sua casa,
Por que o sal que está 450 milhões na natureza, milhões de anos na natureza, está tudo bem, e quando coloca no potinho ele passa a ter validade de 2 meses, 3 meses? O que acontece que esse sal passa a ter validade? Estranho, né? Qual a validade de um sal? Pensa sobre isso. Seguindo em frente, os objetivos da aula de hoje. Ser feliz, viver feliz e comer feliz. Apesar que comer e ficar feliz é meio que a mesma coisa, né? É difícil você estar triste quando você está de barriga cheia. Conhecer e entender os nomes dos sais. Hoje vamos falar sobre nomenclatura. Qual a regra para dar aqueles nomes que eu citei na aula anterior para vocês? Perfeito? O que mais para a aula de hoje? Reconhecer os sais presentes no dia a dia. Já falei de um deles. Cloreto de sódio. Tem variedades imensas dele por aí. Perfeito? Continuando. Estar com o caderno e utilizar os aplicativos. Pessoal, foi falado para vocês muitas vezes e eu adoro reforçar. Você está anotando o que é passado na aula? Você está anotando os exercícios? Sim, é aula, pessoal. Mantenha o seu registro de atividades, sua fonte de estudo com a sua letra, o seu caderno. Depois, você está contribuindo para as aulas? Você está indo lá nas postagens no Google Sala de Aula e complementando aquilo que você pode, aquilo que a sua experiência traz? Você está tirando as suas dúvidas com o seu professor nesses espaços? Pensa bem, hein? Você está revendo os temas que você teve dúvida? Porque veja só, para falar de sais na nomenclatura da aula de hoje, eu vou precisar que vocês lembrem do nome dos ácidos. Se você não lembra como dar nome para os ácidos, opa, isso foi há 4 aulas atrás. Você precisa voltar e revisar. Isso que você teve uma semana de férias para tirar dúvidas, hein? Para revisar alguns temas. Vamos lá, gente. Lembra desse tio? Nosso amigo sueco? Svante Arrhenius? Pois é. O que acontece? Esse cara, ele deu a definição de sais, deu a definição de ácidos, deu a definição de bases. Pegando como que ele falou, montei essa questãozinha para vocês. Substâncias que em água liberam um cátion diferente de hidrônio e um ânion diferente da hidroxila. São chamadas... Que substância é essa? Faz aí e eu já retorno. Simples, né, pessoal? É só você lembrar da aula passada quando eu falei a definição de sais. Um cátion que não é hidrônio e um ânion que não é hidroxila. Perfeito. Vocês já estão apaixonando-se pelo Arrhenius de tanto ver essa imagem dele, né? No ensino médio vocês vão ouvir falar muito dele. Ele traz muita contribuição para a química. Ele foi um cara muito importante para a química. Tá bom? Seguindo. Vendo quanto a memória de vocês está bem ativa. Lembram desse slide? Um ácido que libera hidrônio e um íon negativo. Mais uma base que libera um íon positivo e a hidroxila. Perfeito? Hidrônio e hidroxila é aquele par ideal. Eles se veem, se apaixonam, se agarram e não se soltam mais. Formam água. E esse ânion e esse cátion sobram na história. Olham para o outro, tem uns elétrons aqui sobrando, quer para você? Ah, eu quero. Então vamos ficar juntos? Vamos. E eles viram o quê? Um belo de um sal. Lembra? Qual era o nome dessa reação química? Neutralização. Uma substância ácida, uma substância básica, e a acidez some, e a alcalinidade, a basicidade também some. Tudo fica neutro, porque se forma água e sal. Seguindo. Para vocês fazerem, hein? Presta atenção. Qual o produto final de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base? Simples, né? Faz aí, anota, faz aí, eu já retorno.
Mais simples que isso era eu perguntar o nome do professor de ciências, né? Claro, é água e sal. Se eu fosse malvado e colocasse sal e água, muda alguma coisa? Não, também estaria correto, tá bom? Seguindo em frente. Mais um relembrando. Olá, gente. Lembram desse ácido, o ácido clorídrico? Pois é, hidrônio e cloreto. Professor, não é cloro somente? Lembra das aulas de ácido que tinha uma regra para você dizer o nome do ânion que era liberado? E toda vez que você tinha um ácido forte, ácidos fortes recebem a terminação hídrico, o ânion liberado é o ânion eto. Perfeito? Sua memória tá boa assim, você lembra do meu rosto falando isso aqui, com esse mesmo jaleco azul, olhando no seu olho, né? Continuando. Mais hidróxido de sódio, uma base extremamente forte que libera sódio e hidroxila. Professor, esse sódio aqui não receberia um nome sodieto, algo assim? Não. Comentei com vocês que a nomenclatura de bases ela é muito tranquila, não tem tanta regra. Não interessa a força da base, não interessa o número de hidroxilas, não interessa o número de cátions. Vai ser sempre hidróxido de e o nome do cátion. Tá bom? O cátion que é liberado também não muda de nome, que nem no caso do ácido. As bases são bem mais simples, bem mais tranquilas. É bem mais básico. Continuando, esses dois reagindo formam o quê? Obrigatoriamente água e cloreto com o sódio, formando cloreto de sódio. Então, reparando que eu já estou mostrando para vocês sobre a nomenclatura, né? Essa é a intenção. Já chegaremos lá, não tenha pressa. Resumindo a história. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio. Perfeito? Resultado dessa união feliz? Água e cloreto de sódio. Mais simplificadamente. Isso tudo estava na aula anterior. Sim, estou trazendo para reforçar com vocês. Agora nós vamos para a novidade. Essa tabelinha é velha conhecida de vocês. A professora Caroline já havia trazido para vocês essa brincadeirinha ali, né? Mosquito, teimoso, te mato, te pico, te meto num vidrico. Aonde a gente tem lá do lado direito o nome do ácido. Então, o ácido pode terminar em oso, um ácido cloroso. Pode terminar em ico, um ácido fosfórico. Pode terminar em hídrico, um ácido fluorídrico. E aí, nós vamos ter o nome do ânion desse lado. Se o ácido for cloroso, o ânion clorito. Se o ácido for hipocloroso, o ânion hipoclorito. Continua igual. O ácido fosfórico, o ânion fosfato. Ácido carbônico, íon carbonato. Agora, se for hídrico, ácido fluorídrico, ânion fluoreto. Ácido astatídrico, nome complexo, né? Ânion astateto. Segue a regra. Arranco o hídrico, coloco o eto. Arranco o ico, coloca o ato. Arranca o oso, coloca o ito. Perfeito? Ah, professor, corre o risco de eu confundir um lado com o outro? Não, não corre o risco. Por quê? Porque você não tem nenhum ácido que termine em ito. O ácido vai terminar em oso, ico ou hídrico. Então você sempre vai saber qual lado é o do ácido e qual lado é o do ânion. Aí, você, bem feliz, vai pegar o quê? O ânion mais o sufixo que você descobriu, vai colocar de e o nome do cátion. Revisando. O ânion que você tem em questão, com o sufixo que você descobriu pela tabela, de e o nome do cátion. Quer ver como fica? Assim. Ácido clorídrico. Aqui eu abreviei a palavra ácido, senão fica muito grande na sua tela, para ficar perfeito para você visualizar. Então, o ácido clorídrico, olha lá, finalzinho dele é hídrico, mais a base hidróxido de sódio, formando água, olha lá, hídrico vira eto. Então, clorídrico vira cloreto de, quem é o cátion?
sódio. Simples assim, cloreto de sódio. Um pouco mais complexo que dar nome às bases porque bases é muito básico. Porém, mais fácil que dar nome para os ácidos. Perfeito? Olha lá, resumindo aqui, quimicamente descrevendo: ácido clorídrico, hidróxido de sódio, água, cloreto de sódio. Percebam o seguinte: ácido forte com base forte. Um ácido forte com base fraca, eu tenho que mudar as proporções, até equilibrar as forças. Um ácido fraco com base forte, muito ácido, pouquinha base. Senão eu não consigo essa reação dessa maneira. Mas esses são detalhes mais profundos que conversaremos mais adiante. Seguindo em frente, outros exemplos. Ácido clorídrico e hidróxido de potássio. O que vai dar aqui? Bom, clorídrico vai virar cloreto. Cloreto de quem? De potássio, porque o potássio é o cátion. Professor, como é que você sabe que o Cl é o ânion? Bom, aqui é o ácido, correto? Ácidos liberam um hidrônio e um ânion. Esse é o hidrônio. O que sobrou? O ânion. Aqui é uma base. Bases liberam hidroxila e um cátion. Isso aqui é hidroxila. O que sobrou? O potássio sendo o cátion. Então, clorídrico vira cloreto de potássio. Aplicando a mesma regra. Olá. Fosfato, porque é ácido fosfórico, ico vira ato, de magnésio. Mesma regra agora. Olá. Clorito de lítio. Por quê? Era oso, né? Ácido cloroso, oso vira ito. Clorito de lítio. Perfeito? Aplica a regra. Ai, professor, eu estou com dificuldade em dar nome para o ácido. Volta 4 aulas atrás, conversa com o seu professor, usa os aplicativos, tira essa dúvida. Perfeito? Vamos lá. Para vocês treinarem. Na lista abaixo, temos 2 bases e 2 ácidos. Quais as possíveis reações de neutralização e os sais formados? Então mistura cada ácido com as bases que tem e daí me diga o que pode acontecer. Faz aí, eu já retorno.
Meninos e meninas, acompanhem aqui. Vamos lá. Ácido bromídrico e o ácido carbônico. O ácido bromídrico, eu quero que vocês façam a reação com hidróxido de sódio. Ácido bromídrico com hidróxido de magnésio. Ácido carbônico com hidróxido de sódio. Ácido carbônico com hidróxido de magnésio. Perfeito? Bromídrico. Hídrico vira eto. Carbônico. Ico vira ato. Tá bom? Então aqui vai liberar brometo e aqui vai liberar carbonato. Ficou fácil. Fez isso na cabeça, vai ficar fácil. Por quê? Olha lá. Bromídrico com hidróxido de sódio. Simples. O que é isso aqui? Bromato de sódio. Perfeito. Conservante, principalmente para massas. Muito usado. O tal do bromato. O que é bromato? Bromato de sódio. Bromídrico com hidróxido de magnésio. Hídrico, eto, né? Brometo de magnésio. Carbonato, por quê? Carbônico vira ato de sódio. Carbonato de sódio. Professor, é aquele que a gente põe o tal do bicarbonato de sódio? Não. Carbonato de sódio. Bicarbonato eu vou falar logo mais. Opa, não era para ter apertado. E aqui, carbonato de magnésio. Perfeito? Cuidado com isso aqui. Na segunda e na terceira opção e na quarta opção, 2 moléculas de água surgindo. 2 sódio para cada carbonato. Cuidem com isso. Equilíbrio químico. Nada se cria, nada se perde. Perfeito? Vamos seguir agora para os tipos de sais. Bem fácil. Ou ele é neutro, ou ele é um sal ácido, também chamado de hidrogênio sal, ou ele é um sal básico, chamado de hidroxissal, ou ele é um sal misto. Faz os dois, tanto ácido como base. Depende da situação. O que é um sal neutro? Ele vai manter a neutralidade da solução. A solução não ficará nem ácida e nem básica. O sal ácido, a solução ficará ácida. O sal básico, a solução ficará básica. E o sal misto, depende da solução em que ele esteja, ela ficará ácida. Depende da solução em que ele esteja, ela ficará básica. Perfeito? Presta atenção aqui, ó, em detalhes. Sal neutro. Olha só que delícia, né? Pensou você mergulhando a sua batatinha ali, naquele cloreto de sódio? Sal de cozinha. Então vamos lá. Possui apenas um cátion e um ânion. Né? Cátion, na regra química que a professora Carol trouxe para vocês, na hora de escrever moléculas iônicas, nós começamos escrevendo o cátion primeiro, o ânion depois. Outra maneira para você identificar cátion e ânion. Perfeito? Então, um cátion e um ânion. Professor, se fosse Na2Cl, eu estou falando do tipo de elemento, não do número de vezes que o mesmo elemento aparece. Se fosse Na2Cl, continua sendo um cátion, que é o sódio, e um ânion, que é o cloro. Maravilha? Seguimos. Sal ácido. 2 cátions, mas somente um ânion. Olá, quem eu falei para vocês? Nosso amigo fermento químico, para fazer bolos, né? Então, podemos usar também pasta de dente, se você quiser fabricar uma pasta de dente. Tem tanta aplicação para o bicarbonato. Vulcãozinho na escola no 6º ano. Dá para fazer muitas coisas com ele. Ele é um sal ácido, ou seja, ele tem 2 cátions e somente um ânion. Então, ele tem o Na+, o H+, e o CO3 menos. Perfeito? Bicarbonato de sódio gera esse efeito. Continuando. Sal básico. 2 ânions e um cátion, o contrário. O nome é um pouquinho diferente, né? Cloreto de básico de alumínio. Esses nomes mais elaborados não são o nosso objetivo. Mas eu não poderia trazer um exemplo sem trazer o nome. Perfeito? Mas veja só. OH é um ânion, Cl é um ânion. Alumínio é cátion. Então, um cátion e 2 ânions. Isso aqui se forma no nosso estômago quando usamos hidróxido de alumínio como antiácido. Essa substância que surge lá na neutralização da reação química. E o sal misto? 2 tipos de cátion ou 2 tipos de ânion. Depende do que nós estamos falando. Esse aqui, por exemplo, o cloreto brometo de cálcio. Porque ele tem cloro e bromo, 2 ânions de cálcio. Quer ver só? Exercício para você treinar. Vamos ver o quanto isso entrou na sua cabeça. Qual o comportamento esperado de cada tipo de sal ao ser solubilizado em água? Então, o que você vai fazer? São os 4 tipos de sais. O neutro, ácido, básico e o misto. Quero que você escreva aí o que acontece quando eles são misturados à água. Faz aí e eu já retorno.
Simples, falei várias vezes para vocês. Sal neutro, ao ser solubilizado em água, o que acontece? Forma-se uma solução neutra. Vai liberar um cátion diferente do hidrônio, um ânion diferente da hidroxila. Mas só isso. Sal básico, vai formar uma solução básica. Vai liberar um cátion diferente do hidrônio, um ânion diferente da hidroxila, porém, vai acontecer o quê? Algo bem interessante, gente. É extraordinário pensar isso. Mas quando você tem moléculas de água juntas, quimicamente nós pensamos o seguinte: é a água dissolvida em água. Vocês já pensaram nisso? Então a água está dissolvida nela mesma. E a água faz algo incrível. Ela fica o tempo todo liberando H+, e OH-. Como assim? O H+ de uma molécula de água fica trocando de lugar com o H+ da água do lado. Só que, momentaneamente, enquanto ele está trocando de lugar com o hidrogênio do lado, acaba ficando um OH solto ali. Então, a molécula de água está o tempo todo formando OH-, H+, e juntando de novo em moléculas de água. O que acontece é que quando você joga um sal básico, ele captura esses H+ da água e começa a sobrar uns OH-. Por isso que vira uma solução básica. Já o sal ácido faz um fenômeno parecido, só que capturando OH-. E aí sobra o quê? Sobra um H+. Se sobra H+, a solução é ácida. E os sais mistos, o que eles fazem? Tornam as soluções ou ácidas ou básicas, porque eles têm 2 cátions ou 2 ânions na sua fórmula. Como é que fica uma resposta organizada, breve e economizando caneta? Fica assim, ó. Sal ácido, ionizar e formar substâncias ácidas. Sal básico, o que vai acontecer? Vai ionizar e formar substâncias básicas. Sal neutro, ionizar sem formar substâncias ácidas ou substâncias básicas. E por último, sal misto, ionizar formando ou substâncias ácidas ou substâncias básicas, economizando caneta, correto? Perfeito? Então tá bom. Vamos lá, para terminar o dia, fechando a aula de hoje. Terminar a aula de hoje, pelo menos, né? Não o dia. Definição de sais. Novamente, meus queridos, o que são sais? Quando dissolvidos em águas, liberam cátion, que não é o hidrônio, liberam um ânion, que não é a hidroxila. Perfeito, isso é um sal. Tá bom? Segundo, nomenclatura de sais. Olha o nome do ácido. Mosquito, teimoso. Te bato, te pico. Te meto num vidrico. Então, final do ácido, final do ânion. O final do ânion é o nome do sal. Ácido clorídrico. Ácido clorídrico, hídrico. Vai trocar por eto, vai virar cloreto. Aí eu olho para a base. A base era um hidróxido de magnésio. Então vai virar um cloreto de magnésio. Perfeito? É uma mistura do nome do ácido, trocando o sufixo com o nome da base. E é isso que nós fazemos para dar nome para os sais. Tá bom? Seguindo em frente, os tipos de sais. Sal ácido, sal básico, sal neutro, sal misto. Formam uma solução ácida na água, formam uma solução básica na água, formam uma solução ou ácida ou básica na água, não altera a neutralidade de uma solução quando misturada em água. Tá bom? Continua neutro. Você põe sal na água, o sal de cozinha, cloreto de sódio, não fica nem ácida, nem básica. Perfeito? Aquelas demais dicas para vocês. Estão usando os recursos com sabedoria? Todos os recursos que a natureza fornece ou estão desperdiçando? Jogando comida fora, jogando água fora, desperdiçando eletricidade, desperdiçando material numa construção. Já pensaram nisso? Tudo isso é recurso natural. Gastando combustível à toa. Vocês estão se cuidando durante o isolamento? Vocês estão tomando água, se alimentando bem, fazendo atividade em casa, lendo, escrevendo, desenhando, plantando, cozinhando, limpando, conversando com quem está ao seu lado? Estão tendo uma rotina? Pois é, tudo isso nos torna mais saudáveis. Obrigado por estarem na aula de hoje. Espero vocês na próxima aula mais saudáveis do que hoje. Até lá!